é anunciar os seus feitos. Tiro com isso algumas conclusões práticas para nós, algumas aplicações práticas, são 3. A primeira delas hoje é culto de missão. E a primeira aplicação que eu tiro é: os ímpios, caso não tenham um arrependimento, serão destruídos. Isso é uma coisa que você ouviu a noite inteira. Os ímpios, se não houver arrependimento, serão destruídos. Qual que é a importância de um culto de missão? É você entender que a missão, num sentido amplo, é o evangelho chegando aos 4 cantos da terra. Mas, no sentido micro, é você entendendo que, ao sair daqui, a sua alegria precisa ser a mesma de Asaf. E anunciar quem está do seu lado os feitios de Deus. Às vezes, você gasta mais tempo apresentando os problemas teológicos, éticos e morais da sua igreja do que proclamando o evangelho e convidando essas pessoas para cá. Não sei se você sabe, nós temos um estatuto aqui, o primeiro ponto dele é: nós não recebemos pessoas perfeitas. E, tendo isso em consciência, os erros da sua igreja precisam ser tratados aqui dentro. O que você fala da sua igreja deve ser apenas para abençoar o corpo de obreiros, a junta de pastores, o ministério da pregação, o ministério da escola bíblica, porque foi esse ministério que te alcançou, porque foi esse ministério que te alimentou. Então, no nosso coração precisa haver a gratidão semelhante àquela que havia no coração de Asaf, de entender o que Deus estava fazendo. Então, no sentido micro, é você sair daqui entendendo que você precisa anunciar o evangelho. Talvez não conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas saber o que Deus fez na sua vida e atribuir a Ele esse poder. O segundo ponto é que, quando a gente pensa que os ímpios serão destruídos, está muito distante. Agora, imagina o rostinho do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos, dos seus amigos. Você não quer que eles sejam destruídos. Então, os domésticos na fé são os primeiros a exigirem a nossa atenção. A eles, exemplo máximo de amor, bondade e misericórdia, para que o evangelho alcance esses corações. Quando a gente fala que os ímpios serão destruídos, não pensa no Zé da esquina, não. Pensa naquele que divide a casa com você. Ou, na melhor das hipóteses, aquele que domina o seu coração. Quem é a pessoa que você mais ama? Se ela está aqui, ou se não veio porque está trabalhando, louvado seja Deus. Mas se não estiver aqui, entenda que esses ímpios serão destruídos, caso não se arrependam. Então, pregue o evangelho. Seja você o missionário que Deus espera criar. O segundo ponto, ainda no contexto de missão, é que é um mandamento que o evangelho cresça e que essa verdade da destruição que está perto chegue a mais pessoas. Por isso, Deus nos deu profissões. Não olhe para o seu trabalho como se ele fosse um mal necessário. Por quê? Quando a gente olha para a Bíblia em Gênesis, Adão trabalhava antes do pecado e continuou trabalhando depois do pecado. A diferença é que o trabalho antes do pecado, ele era um trabalho justo. Ele trabalhava, mas tinha o descanso, a terra dava o fruto em tempo certo, a chuva vinha de maneira perfeita, o sol era perfeito. Depois da queda, o trabalho nunca mais foi o mesmo, o trabalho nunca mais foi perfeito. A prova disso é que você trabalha muito além da sua carga de trabalho, você chega muito mais cansado do que deveria, seu corpo é muito mais desgastado. Mas eu preciso te dizer uma coisa: através da queda do homem e da mulher, a Bíblia nos ensina que a família cresce através das dores da mulher, que são as dores do parto. E ela se sustenta através das dores do homem, que é o trabalho. Então, o trabalho não é um mal necessário. O trabalho é uma bênção que Deus colocou na minha e na sua vida, porque é através dele que nós levamos o evangelho cada vez mais longe. E aí você precisa se preocupar um pouquinho como é que é a visão que as pessoas têm de você no seu ambiente de trabalho, por onde você passa. Se as pessoas olham para você como um referencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, louvado seja Deus pela sua vida, mantenha. Agora, se não é essa a visão, é necessário você se corrigir, você se ajeitar para estar de acordo com aquilo que Deus espera. E a última aplicação pessoal, o problema das nossas dúvidas. Antes, deixa eu te explicar uma coisa. Existem muitos textos bíblicos, que às vezes você vai pegar a Bíblia na sua casa e vai ler, e ele vai te dar dúvida. Você vai ter dúvida daquele texto. Não vai entender muito bem, o negócio está meio confuso, principalmente se você não conhecer a história da Bíblia como um todo. Ter dúvidas é muito diferente de duvidar. A gente pode ter dúvidas acerca da Bíblia, porque ela permite que a gente tenha dúvidas do texto. Eu não entendi. Mas duvidar do que Deus faz é impossível. Se nós duvidamos, nós temos um problema na nossa fé, na nossa intimidade. E esses problemas de dúvidas, fraquezas, dificuldade de comunhão, e todas essas coisas, mente perturbada, dificuldade de crença, todas essas coisas não é por causa da palavra e não é por causa da igreja. É por causa do meu e do seu coração. Quando Asaf olhou para o mundo e se entristeceu, Deus era exatamente o mesmo. Quando Asaf entrou no templo, Deus permanecia sendo o mesmo. O mesmo Deus que observou o coração de Asaf e as confissões dele, está disposto a receber as minhas e as suas confissões. Confissão, arrependimento, abandono, santificação e busca pela salvação.
É isso que Deus espera de cada um de nós. Te convido a se colocar de pé para nós orarmos.